aí, galera, sejam bem-vindos em mais um episódio do JesusCast. E a gente está na edição 6 dessa semana. E eu vou apresentar a galera aqui. Estamos aqui com o Eduardo de Abreu. E aí, galera? Pablo Alves. Oi, pessoal. Sofia de Abreu. E aí, galera? Amanda Figueiredo. Oi, gente. Diego Reis. E aí? Guilherme Dólia. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E quem está falando com vocês aqui é Lucas Adriano. Bom, pessoal, na lição dessa semana, o título é Todo Mundo Está Fazendo. E a gente vai falar sobre algo muito importante, que acontece muito hoje em dia na vida do adolescente também, mas que é importante para todas as pessoas, sobre influências e pressão social. Então a gente já vai começar com uma pergunta, né? Já quente aí. Então a pergunta é a seguinte: você já se sentiu pressionado a fazer algo que você não queria? Ou para agradar alguém, ou para ser aceito em algum grupo? Quem tem alguma experiência pode falar aí. Sim, teve um dia que foi até um dia de sábado até, que eu tinha acabado de sair da igreja e no dia anterior minha mãe tinha avisado pra eu e minha irmã que a gente ia almoçar na casa da minha avó e tudo bem. E só que no sábado, após terminar o culto, quando eu cheguei em casa, minha mãe e minha irmã já não estavam, né? Tava na casa da minha avó, tranquilo. Aí, só que deixaram um bilhete, o cartão, e tava escrito que era justamente para eu comprar um frango assado e levar para casa da minha avó. Aí eu fiquei meio assim, tipo, poxa, e quando eu abri o celular, minha irmã já tinha me mandado áudio falando que minha avó já tá querendo comer, né? Tava só esperando eu chegar com o frango. Aí eu lembrei, tipo, daquela frase que fala que Jesus fala, né? Que, tipo assim, se você tiver fome no dia de sábado, você pode comer. Mas eu ainda não tive aquela, sabe, certeza se isso se aplicava à minha situação. Até porque poderia ir outra pessoa no meu lugar, né? Só que, tipo assim, até eu chegar na casa da minha avó, falar que eu não podia e tal, e aí aí eu me senti meio pressionado a ir lá e comprar e levar logo. E acabou que eu fiz, né? Mas era uma coisa que eu não queria fazer porque eu não tinha tanta certeza se era certo ou não. Já fiquei, principalmente quando todas as pessoas estão fazendo o que você não quer fazer por achar errado e saber que Deus não aprova. Então, quando aparecem essas situações, eu tento escolher sabiamente, me perguntando o que Jesus faria para poder tomar a decisão correta, porque nem sempre adianta fazer o que todos estão fazendo. Como está escrito na Bíblia em Mateus 4:19-20, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Se seguirmos a Jesus e obedecermos, podemos trazer mais pessoas aos caminhos dele. Uma vez meus amigos me forçaram a chegar em uma menina que eu não queria. E teve uma certa vez também que eu tava na escola e a bola agarrou do outro lado do muro e os moleques me obrigou a ir buscar a bola. Já me forçaram a tentar ser popular. Já me forçaram também a ir pra festa. Então a gente vê que pressão de grupo é um desafio para todos vocês, né? Às vezes até os pais tentam ensinar a gente a enfrentar essa situação de grupo, a agir apesar da opinião dos amigos, só que a opinião dos amigos, principalmente para adolescente e criança, é muito forte. E quem nunca ouviu, né, a mãe falar assim: você, se seu amigo pular da ponte, você vai pular também, quando você quer ir a algum lugar que ela não deixa, né? Então, assim, essa pressão de grupo, ela não acaba na adolescência, não. Ao longo da vida, nós vamos ser pressionados a agir ou pensar de alguma forma para agradar alguém. Resta a gente saber sair dessa, né? Então, assim, sempre pensamos também na pressão de grupo como algo negativo. A pressão de grupo ela é vista como uma das principais razões que levam os jovens adolescentes a começar a fumar, usar drogas, tomar bebidas alcoólicas, né? Então, às vezes a gente só reconhece os efeitos negativos da pressão do grupo, mas tem os efeitos positivos também. E se você pertence a algum
algum grupo, em algum momento você vai ser influenciado a se comportar igual ao grupo que você está inserido. Então eu quero fazer a segunda pergunta aí. Quais os grupos sociais que você pertence, assim? Pode citar algum grupo de família, de amigo que joga, se alguém joga bola, tem um grupo de amigos que joga bola, ou os amigos da classe. E eu quero saber qual é a importância deles para você e qual é desses grupos que te influencia mais, ou a fazer o bem ou a fazer o mal. Eu diria que eu pertenço a uns 2, 3 grupos, assim, uns grupos que eu mais participo, eu diria que eu pertenço em torno de uns 2 ou 3 grupos de amigos, assim, que sejam da igreja, e eu pertenço, acho que a um grupo de amigos da escola que a grande maioria não é cristão, mas também não falam muita coisa ruim assim e tal. E há pouco tempo atrás não, que já faz até bastante tempo, há uns 2 meses, 3 meses pra cá, tinha um grupo que eu também ficava bastante com eles, que era uma galera que meio que xingava demais, falava muita coisa, falava muita piada sobre Deus, sobre Jesus e tudo. Isso me deixava muito desconfortável. E eu vi que aquilo ali não era uma influência muito boa, eu comecei a parar de andar com essas pessoas. Eu falo, né, normalmente, estudam na mesma sala que eu, mas não tenho mais aquela convivência como tinha antes. E eu acho que o que mais me influencia são os grupos da igreja mesmo, porque acho que eu diria que são os que eu mais convivo. Pertenço a um grupo de família, escola, da igreja, da escola sabatina, e o que me influencia mais é da família e da igreja, pois a família e a igreja são os grupos que podemos contar para tudo, têm os melhores conselhos e também falam de Jesus. Eu tenho um grupo lá na escola que é tipo assim, as meninas da minha sala, tipo, elas não me influenciam pro bem. A maioria das vezes quem influencia elas sou eu, porque tipo assim, aí sempre tem uma discussão sobre essas coisas de religiões, a gente briga por causa disso, por causa da igreja, por causa do sábado, por causa dessas coisas. Só que elas não conseguem me influenciar para as coisas boas, elas sempre me influenciam para as coisas ruins. Tem mais? Grupo de escola pra mim é fogo, os caras só influenciam pro mal. Tem grupo de escola também, mas eles lá são conscientes, não me influenciam pro mal não. Já tem um outro, mas eu decidi me afastar. E alguém tem aqui grupo de futebol, de vôlei? Pode ser grupo de futebol, mas acho que o grupo de futebol não me influencia pro mal, não. Já que futebol é um exercício físico que faz bem. E no grupo da família? Me falem do grupo da família. Como é a família de vocês? Te influenciam mais pro bem? Eu sei que tem alguns aqui que nem toda a família é adventista igual a mim, né? Sou só eu adventista, meus pais, meus primos todos, minhas tias todas, e eu tive que me afastar um pouquinho dessa galera aí, porque se eu ficasse junto era infelizmente mais influência pro mal do que pro bem, né? O grupo da família Papai de Pai, eles começam a conversar uma coisa, né? Aí depois, eles começam a brigar do nada. Aquilo dali rola uma briga grande, que tipo assim, o grupo da família é mais pra organizar algumas coisas de festa, essas paradas. Mas eles brigam muito por coisa besta. Tipo assim, um começa a falar coisa e o outro já começa a brigar e começa aquela briga feia. E há um grupo também da mesma família do que a Sofia. Eles são muito resenhistas, então umas resenhas pesadas lá, que... A minha família, por parte de mãe, não liga muito, né? Me apoia, porque algumas pessoas são adventistas. Mas a minha família, por parte de pai, me apoia zero, nem um pouquinho. Parece que, tipo, não tem prazer em me ver na igreja. Família por parte de pai, pra mim, eu conheci agora um primo que é adventista há muitos anos. Toda a família, assim, da parte de pai são adventistas. Eu nem sabia, cheguei lá, falei com eles... Tá bom, né? É. Massa. Então, assim, ó, por que a gente tá falando disso, de grupo e tal? Porque Deus, quando Ele criou a gente, Ele criou com a necessidade de companheirismo. A gente foi criado com a necessidade de nos relacionarmos. E começou isso lá atrás no Éden, com Adão. Adão, ele não queria ficar sozinho, ele não estava feliz sozinho. O que Deus fez?
ele pegou e criou uma ajudadora para Adão. Só que tem um grande risco dessa necessidade de a gente se relacionar, que é se tornar a nossa fraqueza, ou seja em amizade, seja em namoro, na família e tal. Sua família pode ser sua fraqueza, seu namorado pode ser sua fraqueza. Por quê? Ele pode te influenciar tanto para o mal que daqui a pouco você está fora. No caso da gente, você pode estar fora da igreja em algum momento, entendeu? Então por isso que é importante a gente escolher quais os grupos a gente vai querer que nos influenciem. Então, não só a gente, mas os primeiros cristãos, depois do sacrifício de Jesus e até mesmo os reformadores, eles encontraram consolo e se fortaleceram durante os períodos de prova. E esses reformadores e os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles eram a igreja, né? Que a igreja somos todos nós, é um conjunto de pessoas. Então, para que Deus criou a igreja? Para nós nos fortalecermos. Mas Deus também nos deu uma mente inteligente e espera que a gente use para a glória dele, né? Então, a gente está falando disso, está falando dos reformadores, e a gente vai entrar numa história aqui, que é a história da lição dessa semana, que está lá em Atos 5, de 25 a 42. Bom, gente, aqui na parte do domingo também, no contexto da lição que conta de Atos, capítulo 5, do verso 25 ao 42, como eu já tinha falado, a história é o seguinte: os apóstolos, eles se reuniram com a multidão, no Porto de Salomão, e eles foram lá para trazer as boas novas, né, falar de Jesus para as pessoas. Só que o sumo sacerdote, ele não gostou disso, ele ficou sabendo e mandaram prendê-los. Assim que prenderam eles, uma noite o anjo veio e conseguiu soltar eles, e soltou eles. Aí eles foram chamar os outros apóstolos, só que eles não os encontraram. Aí alguém falou para eles que eles estavam no templo. Só que quando eles trouxeram os apóstolos de volta, eles foram presos de novo. E com isso, eles foram apresentados diante do sumo sacerdote. Só que aí chegou um cara chamado Gamaliel e ele falou bem assim para o sumo sacerdote. Falou que era para eles terem soltado eles. Pois se fosse o trabalho dos homens, o trabalho ia falhar. Já se fosse de Deus, não adiantaria nada impedir. Nada seria porque eles estavam com Deus. Então eles pegaram o chicote de Gamaliel, deram chicotadas nele e o soltaram. E falaram para eles nunca mais falarem da palavra de Jesus de novo. E o que eles estavam fazendo no dia seguinte? Falando de Jesus de novo. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer a vocês é: qual é a razão para eles terem agido com tanta coragem diante do sumo sacerdote, principalmente? Porque aí, nesse contexto, também fala que eles falaram para o sumo sacerdote assim, é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Então, assim, de onde vem essa coragem que eles tinham? Qual é a razão para eles agirem com tanta coragem? Eu acho que a razão deles agirem dessa forma é porque, né, depois da ascensão de Cristo, depois que tudo que os apóstolos viveram, né, com Cristo, tudo que lhes foi ensinado, o tanto de experiências que eles já passaram para corrigir os erros que eles cometeram em relação a Cristo, eles se firmaram, sabe? Ficaram cada vez mais fortes, sem falar de que teve aquela coisa de que Deus concedeu a autoridade de curar as pessoas, e então os apóstolos estavam, sabe, muito focados, né, realmente na sua missão, que era ajudar as pessoas e levar o evangelho de Cristo. Então que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para levar a mensagem de Deus às pessoas, e mesmo que isso custasse desobedecer às leis dos homens, né? E o que fez ter tanta coragem foi essas experiências, né, com Jesus, com os erros, e é isso. Eles agiram com tanta coragem porque eles queriam fazer a vontade de Jesus, queriam mostrá-lo para o máximo de pessoas. Eles sabiam que o que importava era o que Deus dizia e não a opinião dos homens.
Bom, eu acho que a razão de eles agirem com tanta coragem é porque eles estavam acompanhados do Espírito Santo. Também, né? E se vocês olharem na parte de segunda-feira aí, tem a resposta, né? Eles receberam a ordem de Jesus na grande comissão e o desafio de serem testemunha deles. Agora, minha pergunta para vocês: quem aqui estaria disposto a fazer o mesmo que eles fizeram, com tanta coragem assim? E sejam sinceros. Eu não estaria pronto, não. Rapaz, com tanta coragem eu não sei. Mas disposto, acho que sim, eu estaria. Mas porque não é fácil, né? Você só tá ali falando de Deus, você vê que se você parar pra ver, você só tá ali falando da sua crença e alguém, sabe, te ameaça ou coisa do tipo. É complicado, né? Então, eu acho que disposto sim, com muita coragem, já não sei, né? Eu ficaria com medo, mas eu tentaria fazer o que eles fizeram, fazer a vontade de Deus, mesmo sendo difícil, mesmo com situações que façam que desistamos, mas devemos fazer o que é certo, e eu sei disso, e que devemos fazer a vontade de Jesus. Então, eu também não. Já soube que foi preso uma Depende. vez, né? Não vai ter de novo. No meu caso, se fosse um bonde, eu ia. Se eu sozinho, não. Se fosse com mais gente, vocês iam. Eu acho que eu faria isso, mas não no mesmo lugar. Tipo, eu faria Iria pra outro lugar. outra cidade. E você, País, Dudu? Lugares diferentes. Olhar também para lugares diferentes. Hoje eu já estava sendo procurado em uma cidade, porque eu fugi. Eu fugi não, o anjo me libertou. E depois foi preso e depois E depois- soltaram você e falaram, nunca mais você fala de Jesus. Aí Poxa, eu você ia ia para falar de outra novo? cidade e falava de Jesus. Pois é. Então é essa coragem que Deus está procurando na gente e vocês que são adolescentes. E na parte de terça aí, vamos para a parte de terça que fala das nossas curiosidades aí. Então vamos falar das nossas curiosidades um pouquinho. Uma das curiosidades que tem aqui na parte de terça-feira também é que o nome da igreja protestante surgiu no protesto que os príncipes cristãos, que eram da Alemanha, fizeram na Dieta de Spira em 1529, se eu não me engano. Exatamente, eles confiaram a Lutero, Melanchthon e outros companheiros deles para redigirem um documento, né, que tem lá, falando na parte de quinta-feira, que quando eles aceitaram a fé protestante, eles redigiram um documento descrevendo suas crenças para ser levado para essa dieta, que era uma comissão de oficiais católicos. Para quê? Para ter o direito de adorar como eles criam que deveriam. Outra das curiosidades aqui é quando a luz da verdade chegou na França, né? Que foi por um professor da Universidade de Paris, chamado Lefebvre. Ele estava pesquisando literatura antiga quando ele teve contato com a Bíblia. E ele ficou tão impressionado com o que leu que ele deixou de lado a pesquisa que ele estava fazendo e passou a se dedicar ao estudo da Bíblia. E ali ele traduziu o Novo Testamento todo para o francês. Nos nossos versos de impacto aí, Esté 12, ou 4 de 12 a 14, diz assim, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Deus faz que o solitário more em uma família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Esse é o Salmo 68:6. Agora vamos ler João 16:32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixará só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então agora minha pergunta é a seguinte: qual dos versos de impacto te chamou mais atenção? Ou vocês expliquem o que vocês mais gostarem aí. Gostei de Esté 4, 12 ao 14, porque mostra que devemos fazer o certo. O certo sempre é a melhor saída. Devemos fazer a vontade de Deus e com o nosso exemplo podemos impactar outros também, para que façam o correto, como o exemplo de Esté.
Às vezes, toda aquela situação é para nos fortalecer. E para que isso aconteça, devemos estar em comunhão com Deus e fazendo a vontade dele. Bom, o verso que eu achei mais interessante é o de João 16:32, porque mostra que nenhum cristão está sozinho, ele sempre está acompanhado de Deus. Na parte de quinta-feira fala dos príncipes, né, que eles decidiram apresentar uma declaração dos seus pontos de vista com evidência na Bíblia. Então eles confiaram a tarefa de redigir um documento falando, depois que eles aceitaram a fé protestante, falando das suas crenças e para ser levada à dieta de Espira, que era uma comissão dos oficiais católicos. E nisso aí, eles queriam ganhar o direito de adorar como eles acreditavam, né? Então, esses príncipes, eles foram homens poderosos que poderiam ter convocado exércitos para apoiar a sua causa, mas eles não fizeram. Eles se recusaram a usar violência e se recusaram a envolver também as questões políticas. Eles acreditavam que a reforma não deveria exercer outra influência além do que precede da palavra de Deus. Então, assim, a gente tem que... O que está querendo dizer aí? A gente tem que respeitar as autoridades o quanto a gente puder, mas acima de tudo obedecer a Deus. E pegando o gancho nisso aí, vem uma pergunta muito interessante para vocês aqui. De que maneira você pode demonstrar apoio às autoridades com as quais que você se relaciona? Quais são as autoridades que vocês se relacionam? Na escola, o professor, o diretor é uma autoridade. Na igreja, o pastor, os líderes da igreja. Então, assim, qual é a maneira que você pode demonstrar apoio a essas autoridades? Por exemplo, na escola. Vamos para o ambiente de vocês. Eu acho que na sala de aula, prestando atenção e respeitando o professor, né? Respeitando o que o professor fala e o trabalho dele. Exatamente. Quem mais? Bom, eu acho que para você dar exemplo de apoio às leis que você se relaciona, você tem que dar um exemplo de como cumprir, né, aquela lei e segui-la. Respeitando as leis, cumprindo elas, não fazendo errado e, acima de tudo, fazer como Jesus agiria, sempre colocando as vontades de Deus em primeiro lugar. Acho que na igreja, tipo assim, a gente ajudar, né, as pessoas que são visitas, né, as crianças também se comportarem. Exatamente. E agora, e por quais circunstâncias você discordaria, mas tendo respeito por uma autoridade na sua vida? Pode ser seu pai, sua diretora, né? Alguém da igreja. Por que você discordaria de uma pessoa, mesmo respeitando ela? Discordaria caso minha fé fosse provada e tentaria me posicionar de maneira respeitosa, explicando o motivo pelo qual não concordaria. Bom, a gente tem que colocar na cabeça que, tipo assim, todos nós somos falhos. Então, querendo ou não, uma hora ou outra, alguma pessoa de alto escalão, de uma autoridade maior que a gente vai discordar de algumas das ações delas, porque alguma hora eu acho que elas vão fazer alguma coisa que vão discordar. E também porque às vezes elas podem ditar leis ou ditar coisas para a gente fazer que são contra a lei de Deus, que é o que mais importa a gente obedecer primeiro, né? Cada um tem os seus princípios, né? Cada um acredita em alguma coisa. Eu seguiria no que eu acredito, respeitando o próximo, né? Falando no caso da escola, né? Se tivesse aula no sábado. Se tivesse uma aula, alguma prova, alguma coisa assim, no sábado letivo, eu falaria para a professora ou para a diretora que eu não iria, porque eu sou adventista, mas que tudo bem, né? Vamos lá. Agora, suponha que um adolescente esteja chegando na escola de vocês no ensino médio. Ele é da igreja igual a vocês. Quais os conselhos você daria para ele para ajudá-lo a ser fiel às crenças, né, que ele tem e não ceder à pressão de grupo de forma negativa? Eu falaria para esse jovem que mesmo que todos façam uma coisa que pareça legal, ele sempre tem que ver se isso é bom ou não, se agrada a Deus ou não. Se Jesus estivesse no lugar dele, faria aquilo ou não. Falaria também que devemos escolher nossas amizades e fazer diferença em nosso meio. Fazer o que Jesus faria.
Rapaz, eu diria pra ele que, tipo assim, primeiramente, se ele tiver ingressado num grupo de pessoas que, tipo, não são cristãs, mais especificamente de pessoas que não são cristãs, que xingam muito, que a quase todo tempo estão falando de coisas que não são boas para aquela pessoa que é cristã, eu recomendo você se afastar, porque foi uma coisa que eu fiz com um grupo de colegas da minha sala. Hoje em dia eu falo assim, normal com eles, mas não entro no grupo mais assim, com eles assim, direto. Às vezes falo uma vez ou outra com eles, mas eu evitei, eu saí, porque era um grupo que xingava muito, fazia muita piada com coisa de Deus, então decidi sair. Evitar esse tipo de pessoa. E no caso, se as pessoas virem até você, é tudo bem, sabe? Mas tenta evitar, tipo, bom, você tá lá na sua sala, tenta fazer suas obrigações, ficar na sua, eu acho. E evitar esses grupos ruins, né? Tenta achar uma galera assim que, se não tiver, se você não conhecer cristãos, ou que na sua escola não tem cristãos da sua igreja, eu recomendaria pelo menos que você procurasse um grupo de pessoas que não precisam ser cristãs, mas que também não fiquem te influenciando para aquelas coisas ruins, que é difícil, né? Porque a maioria gosta de umas coisinhas ali e aqui que a gente não pode fazer, então é complicado. Se afastar de todo mundo, só ficar perto de mim. Não se misturar, porque tem muitas influências, tanto boa quanto ruim. Eu acho que selecionar as pessoas que você conversa, né? Porque tem pessoas que realmente não são uma pessoa muito legal pra você ficar andando. Mas tem outras pessoas já que são uma influência muito positiva. Tipo eu, no caso, na minha escola, eu sou uma influência positiva. Você pode até andar com pessoas, tipo assim, que te influenciam por mal, mas você precisa filtrar aquelas coisas que são boas dela. E também não ceder à impulsividade, né? E continuar lendo a Bíblia, fazendo a devoção afinal, diariamente. Ou então, se seja, você perseverar. Ou então, se você não ser influenciado, mas influenciar para as pessoas ruins, para as coisas boas. Exatamente, Dudu. E aí, pegando esse gancho aí, que eu vou fazer a penúltima pergunta. Que a gente sabe que a pressão de grupo ela pode ter efeito negativo e positivo. Então, Deus criou a gente com um enorme potencial, mas as pessoas com quem você convive e os grupos dos quais você participa certamente afetarão você e o que você vai se tornar. E agora eu quero perguntar para você, com que tipo de pessoa você está escolhendo passar mais tempo? Com quem vocês passam mais tempo? Me digam aí. Com meus pais, porque eles são sábios, e também porque os pais eles sempre querem o nosso melhor. Além disso, meus pais me ajudam a saber mais de Jesus. Eu diria que tipo assim, com amigos, tem tipo um amigo que eu passo muito tempo com ele. Ele não é cristão, mas também a gente não fica conversando sobre essas coisas. Eu consigo até ingressar assuntos cristãos com ele. Às vezes quando ele vê essas coisas na internet, de passagens, né, que tem um sentido equivocado, ele vai lá e conversa comigo, quer tirar a dúvida, entre outras coisas. Ele não é cristão, mas frequenta a igreja de vez em quando, e quando tá tipo entre eu e ele sabe que eu não vou gostar de ficar conversando sobre aquele tipo de coisa e que eu já corto logo. Então ele conversa comigo normalmente, a gente brinca, sabe? Mas agora, entre grupo, eu acho que o grupo que eu mais convivo é com um certo grupo lá da igreja, sabe? Daqui de lá da base Divergentes, mais especificamente. Atualmente, né? Eu acho que é isso. Eu passo mais tempo com pessoas ruins para levar elas para andar. Comigo mesmo. Eu tenho passado mais tempo comigo mesmo. Eu passo mais tempo com minha mãe, com os meus irmãos. Rapaz, eu tô balanceando bem, porque de manhã eu passo na escola, e de tarde ou eu venho pra igreja ou eu fico em casa, então
Pela manhã eu participo mais com meus amigos e com o pessoal da escola pela manhã. E pela tarde é só eu e meu celular dentro do quarto. E nesse grupo que vocês estão aí, que vocês passam mais tempo, a última pergunta é: vocês têm exercido mais pressão positiva ou negativa sobre as pessoas com quem você está convivendo? Positiva, porque falo de Jesus para os meus amigos, tento fazer o que Jesus quer que eu faça, chamo as pessoas para a igreja, então tento cada vez mais ser uma pessoa que transmite Jesus para as outras. Agora eu acho que ficou meio na balança. Eu acho que Rapaz, se parando pra pensar por esse lado, eu acho que mais pressão negativa, porque, tipo assim, normalmente eu não tenho, tipo, muito costume de chamar com, tipo, muita frequência pessoas pra irem à igreja. É, tipo, uma vez ou outra, mas ainda assim chamo. E quando eu vejo uma oportunidade, eu também falo de Deus, através das minhas atitudes também. E às vezes eu falo, né, de Deus numa classe bíblica, assim, com os colegas. Mas na verdade, eu acho que eu tenho exercido mais pressão positiva mesmo, porque eu sinto que eu tô fazendo bem, porque quando eu vejo oportunidade assim, eu falo, nem que seja tipo uma pequena coisa que a pessoa falou que envolve Bíblia, aí eu já começo a falar. Eu pego essas oportunidades para ingressar nesse assunto, porque é bom, né? Sempre estar ali falando de Deus. Mais positiva, inclusive um dos amigos que tá no meu grupo, ele tava oferecendo aula grátis, porque ele é o tipo de pessoa que só tem um boletim, tipo, intacto e perfeito. E ele tava oferecendo aula para as pessoas que têm dificuldade. Ele tá oferecendo aula, falando, tipo, se você quer aprender a estudar, vem. Eu, de tanto falar pro cara parar de xingar João, ele parou de xingar. Eu tenho uma influência muito boa, inclusive eu ia trazer até um casal de PG. Bom, eu tenho exercido, acho que uma pessoa mais positiva sobre a minha família. Pronto. E você, Pablo? Você acha que você está exercendo mais pressão positiva ou negativa sobre as pessoas com quem você está convivendo? Positiva, porque eu sempre tento mostrar para eles projetos sobre... Ainda mais agora, depois que eu passei a vir mais para a base, algumas coisas que foram feitas aqui pelo pessoal da base. Exatamente. E você vê aí que a gente pode, pela pressão do grupo, a gente pode nos tornar uma pessoa melhor, né? Se você convive, diz uma pesquisa que as 5 pessoas que você mais convive... Você é a média das pessoas com ano. Você é a média das pessoas. Então pense aí na cabecinha de vocês, quais são as 5 pessoas que você mais convive. A gente pega, inclusive, o jeito dessa pessoa de falar, de andar. Então prestem atenção aí com quem vocês estão convivendo. Antes de Lulu viajar, eu passava muito tempo com ela. Aí eu passei a gostar mais de natureza, sabe? Dessa vibe mais tranquila, entendeu? Lulu gosta muito de natureza, de animais, né? De animais. Isso é bom. E tipo assim, eu acabei pegando gosto por escrever, entendeu? Aí eu comecei a escrever com mais frequência. Pronto, então vamos lá para o nosso final aí do podcast. E eu queria saber o que mais chamou a atenção na lição para vocês? Qual o conselho que vocês têm para dar para os adolescentes sobre grupo, sobre influência? Eu tenho um conselho para vocês. Não sejam influenciados, mas sejam influenciadores. Na verdade, antes de irmos para o final, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o pessoal do podcast. Bom, a gente sofre muito de pressão em grupo, dessas coisas, como a gente está falando aqui, não é? Então, vocês poderiam dar conselhos sobre como nós podemos evitar que nós sejamos influenciados por coisas ruins ou cedermos à pressão? Eu acho que mantendo a sua cabeça certa em um lugar, tipo, tendo seus próprios princípios e se baseando neles, não deixando que as pessoas façam os seus princípios, não deixando que elas te influenciem literalmente a fazer coisas que vocês não querem, porque eu já fui influenciada a fazer coisas que eu não queria.
E eu me arrependo de não ter feito isso, porque eu era muito nova e eu não sabia o que eu realmente estava fazendo. Foco, né? Eu não estava Ter um foco, focada. Exatamente. Como a Amanda falou, ter uma opinião formada do que você realmente quer, não deixa ninguém mudar isso. E pra gente que é cristão, né? Adventista do sétimo dia, Pablo que tá chegando agora também, a gente tem que basear tudo que a gente faz, tudo que a gente está vivendo na Bíblia. Então, pela Bíblia, você pensa logo assim, ó, pela Bíblia, será que essa pessoa está me mandando isso? Será que isso é certo segundo a Bíblia? Será que é isso que Jesus queria que eu fizesse? Então, vocês fazendo essa pergunta sempre, eu creio que vai ser menos pecado, menos influenciado. Ah, e tem outra coisa que eu vi que ninguém comentou aqui ainda, eu acho. Às vezes a gente tá com a mente muito fechada, a gente só se baseia nos meus princípios. Só que a gente acaba não colhendo outras coisas, entendeu? A gente acaba se fechando. E às vezes os nossos princípios, não é que estão errados, mas são princípios que são irrelevantes, que são princípios que não vão ajudar em nada, não vão acrescentar em nada. E eu acho isso, desnecessários. E eu acho que a gente tinha que se abrir mais também, ter uma mente mais aberta e ampla para o mundo. Crítico, né? Ser crítico um pouquinho também, você vê o que é certo, o que é errado. Então vamos lá. O que vocês acharam da lição? Qual o conselho que você dá para essa galera que é influenciada aí pro mal, né? A gente sabe que pode ter a pressão do grupo positiva, então eu queria que vocês falassem agora. Bom, eu achei a lição, o tema dessa lição muito importante, interessante, porque como fala de pressão em grupo e influência, porque é algo que na vida do cristão seria como até missão que nós temos de influenciar as pessoas a encontrarem a Jesus. Vai, Sofia. O que eu achei da lição é que, pra mim, foi um negócio bom, porque eu sempre fui, tipo assim, do povo me influenciar. E, tipo, eu sempre ia pelas coisas ruins e nunca fui pelas coisas boas. Eu sempre, tipo assim, teve uma vez, eu vou contar aqui pra vocês, teve uma vez que a menina chegou bem assim com um cigarrinho, né? Ela falou bem assim, você quer fumar? Aí eu peguei e pensei, será que é certo? E, tipo, não sei, né, o que passou pela minha mente. Aí eu falei, não quero não, obrigado. E ela ficou insistindo, fuma. Aí eu peguei o cigarro da mão dela, olhei pro cigarro, aí eu falei, não, eu vou fumar não. Aí eu peguei e devolvi pra ela, mas ela continuou insistindo, falando, pega aqui, fuma aqui um pouquinho, só um pouquinho, não vai fazer mal. Aí eu fiquei batendo na mente, será que vai fazer mal? Será que não vai fazer mal? Aí foi lá, eu peguei o cigarro, botei na boca, só que eu não sabia como usar aquilo. Aí foi lá, eu peguei e devolvi pra ela e falei que tinha fumado. A menina acreditou. Eu não sabia. E você vê aí, Sofia, que você ainda colocou assim na boca para poder a menina desistir. Fingir que eu fumei, né? Fingir que você fumou para a menina desistir do que estava fazendo. Pressão social, né? E a gente vai ser muito pressionado ao longo da vida. Por isso. E esse negócio de fumar e beber lá na escola é terrível, porque eles ficam insistindo, tipo, de coisa besta que fica. Toma, eu acho que a escola às vezes não quer. Não quer, em todos os ambientes, eu acho que a escola é o que mais influencia vocês pro mal, né? Eu, no lugar dela, eu pegaria o cigarro da mão na minha e sair fora, falar que eu ia fumar em outro lugar. Eu pegava e tocava o cigarro, jogava no lixo, sei lá, e sumia. Chegando aqui na base, né, foi uma influência muito boa. Eu já era pra ter vindo bem antes. Luísa sempre me chamava e eu sempre esquecia, parecia que era alguma coisa. Aí teve um dia que ela me ligou antes. Aí eu falei, não tô fazendo nada pra mim ir. Aí eu me arrumei e vim, eu estou aqui, gosto daqui, a influência boa. E estão mudando meus hábitos, meu modo de pensar. E sempre pra melhor, é claro. Amém. Gostei da lição porque me mostrou que o mundo pode querer te influenciar para o lado dele. Mas se você estiver com Jesus, pensará qual é a vontade dele e tomará a decisão correta. Bom, eu gostei muito dessa lição porque foi um tema muito bacana abordado e porque também eu me identifiquei um pouco porque, como eu disse aí em algumas perguntas atrás, eu me separei de um certo grupo aí que fazia piadas com Deus, xingava muito, convivo com eles ainda, diariamente são da mesma sala de aula que eu, mas não fico mais na mesma frequência que eu ficava entre eles, né? Ao dia a dia, assim, fora da escola, não, eu praticamente nunca mais fiquei assim com eles, porque, querendo ou não, eu via que era uma influência que não era muito boa para mim, então decidi separar. E eu vejo que o tema dessa lição abordada foi muito importante, porque
os grupos que nós convivemos exercem realmente uma grande influência, né, sobre nós. E é um tema muito bom de ser abordado, principalmente para nós que somos cristãos. Então que a gente não se deixe influenciar, né? E que tudo que a gente for influenciado, que seja para o bem, que seja para a gente estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo para que a gente cresça. A gente está terminando aqui o nosso podcast, queria agradecer a vocês que vão ouvir, né? E que vocês espalhem essa influência de vocês tenham aí um potencial muito bom. Imagine se todos os adolescentes parassem e falassem de Jesus, falassem e usassem a influência que tem para falar dele, para falar de coisas boas, para ajudar pessoas. Quantas pessoas já não saberiam dele, já não estariam fazendo bem, né? Então que vocês sejam fortes influências, que vocês exerçam pressão de grupo positiva em todas as pessoas que vocês entrarem em contato. Esse foi nosso podcast de hoje. Até o próximo encontro.